Eu era garota de programa e encontrei o amor da minha vida na vida. Olha só como que a vida dá voltas, né? Nem sempre o amor nasce nos lugares mais bonitos. Às vezes nasce no meio da dor, da solidão e da vergonha que eu carregava em silêncio. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu era grudada nele. Ele era meu melhor exemplo, meu melhor amigo. Quando ele morreu, parecia que alguém tinha arrancado um pedaço de dentro de mim. Eu chorava escondida, me enfiava debaixo da coberta, abraçava o travesseiro e ficava lembrando da voz dele. Foi a primeira vez que eu senti de verdade o que era dor. Durante muitos anos, a minha mãe, ela viveu o luto dela, até que ela conheceu um homem que acabou virando meu padrasto. E ele era muito bom de verdade. Ele cuidava de mim, se preocupava comigo. Mas conforme eu fui crescendo, eu vi que os cuidados dele começaram a me sufocar. Ele falava muito, queria controlar minha vida, cada passo meu. Às vezes até numa discussão, ele soltava palavras tão duras que me machucavam. E o que mais me doía era ver que muitas vezes a minha mãe ficava do lado dele. A minha casa vivia cheia de brigas. Eu tentava estudar, arrumava meu quarto, lavava uma louça, mas qualquer coisa virava motivo de discussão. Eu não tinha paz dentro da minha casa. E os meus irmãos, eles já tinham seguido a vida deles. Minha irmã tinha ido morar com o namorado, meu irmão tinha se casado, e só ficou eu ali, perdida. Até que com 17 anos eu decidi sair, porque eu já tava me sentindo muito sufocada. E aí eu aluguei um quarto bem pequenininho, não tinha quase nada. Era só uma cama, um fogão de 2 bocas e uma geladeira velha e um colchão também no chão. E era tudo usado que eu tinha comprado nessas lojas de móveis usados. Nessa época eu trabalhava em um supermercado ganhando apenas um salário mínimo. O aluguel era R$ 400, fora água, luz e a comida. No fim do mês não sobrava praticamente nada pra mim. Tinha dia que minha janta era só miojo ou então um pão com manteiga e café. Tinha dias que eu chegava do trabalho tão cansada que eu jogava minha bolsa no canto, esquentava lá uma água, fazia o miojo e deitava com um prato na cama. E muitas vezes antes de deitar eu chorava. Eu chorava muito, eu ficava pensando e perguntando, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa em ter saído de casa? Aí foi nessa época que minha melhor amiga do supermercado, a gente sempre almoçava juntas, a gente até dividia marmita às vezes, né? Então eu sempre desabafava com ela dos meus problemas. Aí um dia, desabafando, ela pegou e falou assim pra mim, ai, você precisa sair um pouco, esquecer dos problemas, vamos numa balada comigo. E eu nunca tinha ido muito a esses lugares, né? Mas eu falei assim, vamos, né? Por que não? E aí naquela noite eu me arrumei com a roupa que eu tinha lá, que eu mais gostava. Eu lembro que eu coloquei uma blusa preta e uma calça jeans bem surrada e fui. Fui, dancei, ri, me senti livre por algumas horas, esqueci dos problemas. E lá acabei fazendo novas amizades. Dentre essas amizades, eu fiquei muito próxima de uma menina. E a gente criou um laço de amizade muito forte mesmo. A gente se falava direto, começou a sair, enfim. E aí um dia, eu desabafando com ela, comecei a chorar, dizendo que eu não aguentava mais a minha vida, que tava muito apertado pra mim. E aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas não é pra você me julgar. Eu trabalho como garota de programa. Na hora que ela falou, eu fiquei em choque. Eu nunca tinha conhecido alguém assim. E ela parecia feliz, muito tranquila. E aí ela me explicou, com esse dinheiro que eu ganho, eu consigo pagar meu aluguel, ajudo minha família, tenho o meu carro, só que eu não tô dizendo que é pra você fazer. Mas se um dia você quiser, eu te apresento um cliente. Na hora eu disse, não, você tá louca? Mas aí depois o tempo foi passando, as contas foram chegando e o salário não dava pra nada. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Trabalhar tanto pra não ter nada. Até que um dia eu aceitei. A primeira vez foi horrível. Eu me senti usada, me senti vazia. Cheguei em casa, tomei um banho, chorando muito. Me joguei na cama e me cobri inteira com a coberta, querendo, desaparecer. Mas no fim do mês, o dinheiro tinha entrado. E foi isso que me fez continuar. Até que um dia eu conheci ele. Um homem de 32 anos, diferente de todos os outros que eu tinha me relacionado. Ele não veio com aquela pressa, com aquele desejo. Ele chegou, me olhou nos olhos, começou a conversar comigo. E aí ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, você parece triste. O que aconteceu? Naquela hora eu fiquei tão sem graça, porque nenhum homem tinha se importado comigo daquele jeito. E aí ele foi tão carinhoso, tão respeitoso, me tratou como gente, não me tratou como objeto. E naquele dia, além, do meu trabalho que eu fiz,
A gente conversou muito, ele se interessou em querer saber da minha vida, por que que eu tinha entrado nessa vida. E eu falei, contei da minha vida pra ele, a gente conversou muito. E aí ele voltou outras vezes e virou meu cliente fixo. Mas na verdade é que já estava acontecendo mais do que isso. Ele se apaixonou por mim. E eu mesmo tentando resistir, eu também me apaixonei por ele. E aí eu dizia pra ele, não se ilude comigo. Eu não sou o que você pensa. E aí ele falava, eu não me apaixonei pelo que você faz. Eu me apaixonei por quem você é. E aí com o tempo ele falou que queria me tirar daquela vida, que queria namorar comigo, me apresentar pra família dele. Eu falei, você tá louco? Sua família nunca que vai me aceitar. E aí eu tremia, eu tinha muito medo. Mas eu falei assim, por que não, né? E aí eu aceitei. E pra minha surpresa, a família dele me recebeu super bem, sem julgamentos. Foi como se pela primeira vez alguém realmente me enxergasse de verdade. E a gente realmente começou a namorar e eu saí daquela vida, graças a Deus. E ele teve toda a paciência comigo. E eu aprendi a sorrir de novo. Eu aprendi a dormir sem chorar. E depois de alguns anos de namoro, nós fomos morar juntos. E com todo o cuidado do mundo, ele me matriculou em um curso de secretariado. E aí ele falou assim, você tem capacidade para muito mais do que você imagina. E foi aí que eu descobri que o amor, ele não olha o seu passado, ele olha a alma. E a minha, mesmo cheia de cicatrizes, de inseguranças, ainda era capaz de amar e de ser amada.